duas retas podem estar concorrentes num plano cartesiano. Isso significa que elas podem se cruzar no plano cartesiano, como é demonstrado aqui nestes dois gráficos, que as retas se cruzam. No primeiro caso, as retas se cruzam neste ponto. E se formos observar a medida do ângulo da reta S, então eu tenho a reta S com essa medida de ângulo. É diferente que o ângulo da reta R. Aqui eu tenho a reta R e tenho esta medida de ângulo. São ângulos diferentes, então os coeficientes angulares são diferentes. O coeficiente angular da reta S é diferente que o coeficiente angular da reta R. Nesse caso, as retas são chamadas de retas concorrentes. Nesse segundo caso aqui, eu tenho um ponto de cruzamento entre as duas retas, que é este aqui, né? Então, aqui eu tenho a reta S, que tem esta abertura de ângulo, e aqui eu tenho a reta R, que tem esta abertura angular. As duas retas têm ângulos diferentes, então, o coeficiente angular da reta S é diferente que o coeficiente angular da reta R. Nesse ponto, as duas têm a mesma característica. Porém, essas retas são perpendiculares, o que significa que elas formam ângulos de 90 graus aqui no cruzamento. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tenho outro aqui e outro aqui. Então, são ângulos de 90 graus, diferentemente destas, que tem esta medida igual a esta, mas não é 90 graus, e esta medida angular igual a esta aqui, mas também não é 90 graus. Então, quando os ângulos formados forem ângulos de 90 graus, essas retas são perpendiculares. É necessário fazer um cálculo para confirmar essa condição, que é multiplicar os coeficientes angulares. Então, o coeficiente angular da reta S é multiplicado, é feito o produto pelo coeficiente angular da reta R, e o resultado disso tem que ser igual a -1. Se ocorrer isso, então as retas são concorrentes e perpendiculares. Agora, se o resultado for um número diferente de -1, as retas estão assim e são apenas concorrentes no plano cartesiano. Temos aí as fórmulas, né? Vamos seguir um passo a passo para resolver os exercícios, que é o primeiro passo, o cálculo do coeficiente angular M. Então, eu vou utilizar estas duas fórmulas, né? Esta primeira fórmula, quando o enunciado fornecer como informação as coordenadas de 2 pontos, por exemplo. E esta fórmula aqui, quando o enunciado der como informação o valor do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, o valor de ângulo, o cálculo do coeficiente angular é a tangente deste ângulo. Temos o segundo passo, que é fazer o cálculo do coeficiente linear N. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da equação reduzida da reta, que é essa aqui. Y igual a M vezes X mais N. Ou vamos verificar através desta fórmula, ou então o exercício pode fornecer o gráfico, e aí então nós vamos observar a ordenada onde a reta corta o eixo Y. Então, observem aqui nesse caso que a reta, ela corta o eixo Y nesse ponto aqui. Esse é o valor do coeficiente linear. Ou, aqui, nesse caso também, a reta está cortando o eixo Y neste ponto. Então, este número que está aqui, este valor, ele representa o coeficiente linear da reta. E o terceiro passo é escrever a equação reduzida da reta, que a fórmula é essa daqui, que é a mesma que eu escrevi aqui. Y igual a M vezes X
mais n. Então, nós vamos seguir esses 3 passos para resolver os exercícios a seguir. Primeiro exercício, verificar a posição entre as retas. Aí eu tenho aqui a reta T, que tem ponto A e ponto B. Ponto A de coordenadas menos 1 e 2 e ponto B de coordenadas 1 e 4. E a reta S, são essas duas retas, a T e a S, que nós vamos verificar a posição entre elas. A reta S, ela está representada aqui no gráfico cartesiano. Então, essa reta é a reta S. Vamos começar fazendo o cálculo em relação à reta T. Primeiro é calcular o coeficiente angular, que é o valor do M. Vamos considerar o primeiro ponto com coordenadas x1 e y1 e o segundo ponto com coordenadas x2 e y2. E vamos utilizar esta fórmula para cálculo de coeficiente angular. Então, vamos lá. Na primeira linha aqui, na linha de cima, nós vamos fazer a diferença, a subtração entre os y's, entre as ordenadas aqui dos 2 pontos. Então, 4 menos 2. Eu vou escrever aqui, sobre, embaixo, é a subtração entre os valores das abscissas, que são os valores de x. x2 menos x1. Portanto, 1 menos x1, que vale menos 1. Tomando a máxima atenção aí com a regra de sinais, que vai entrar exatamente neste ponto, onde menos com menos é mais. Linha de cima, 4 menos 2 é 2. Linha de baixo, 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2, que dá 1. Portanto, o coeficiente angular da reta T, o M, vale 1. Agora, nós vamos calcular o coeficiente linear dessa reta T, que contém esses 2 pontos. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da equação reduzida da reta, porque o exercício não fornece medida de ângulo, apenas fornece as coordenadas. Então, vamos lá, eu vou escolher um dos 2 pontos, eu vou escolher o ponto A, mas poderia escolher o ponto B também, né? Porque os 2 pertencem à mesma reta, que é a reta T, eu vou escolher o ponto A. E vou trocar o x pelo valor do x aqui, o y pelo valor desse y, e vou trocar o m pelo valor encontrado aqui anteriormente. Então, nós vamos ter 2, né? Porque o y vale 2, igual a m igual a 1, vezes o x vale menos 1, mais n, que é o que nós queremos calcular. Primeiramente, nós vamos fazer aqui essa multiplicação. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, eu tenho 2 igual a menos 1 mais n. Devo deixar o n isolado, sozinho. Então, esse menos 1 que está aqui deve vir para cá. E ele vai com o sinal invertido. Ele é menos, ele vai como mais. Portanto, eu vou ter mais 1 e vou continuar aqui nessa equação. Mais 2 igual a n. Mais 1 mais 2 é 3. Portanto, o n é igual a 3. Esse é o valor do coeficiente linear da reta T. Em último passo aqui em relação à reta T, nós vamos escrever a equação reduzida desta reta. Lembrando que a fórmula é essa daqui, e quando eu estou escrevendo uma equação reduzida, eu vou trocar os valores de m e n, que são os 2 coeficientes. Então, eu fico com y igual yt, porque é da reta T, né? Igual a m é igual a 1. 1 vezes x, eu vou manter o vezes x aqui, sinal de mais, o n, que deu igual a 3. E aqui eu tenho a equação reduzida da reta T, y igual a 1 vezes x mais 3, ou simplesmente x mais 3. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com a reta S.
A reta S não foi dada nenhuma informação numérica no enunciado, por assim dizer, apenas aqui a representação gráfica. Vamos observar o ângulo de abertura da reta S. Então, tá aqui, essa medida é a medida do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, que é o eixo X, né? E temos dois pontos aí representando esta reta. Vamos anotar as coordenadas desses dois pontos. Podemos chamar esse primeiro ponto aqui, ó, de C, e esse segundo ponto de D, só para identificar melhor. Vamos anotar, então, as coordenadas do ponto C. Quanto que esse ponto vale no eixo X e quanto que ele vale no eixo Y. Nós temos, aqui no caso desse ponto, como par ordenado, os valores 0 e 3, que eu vou anotar aqui. 0 e 3. E no ponto D, nós temos como par ordenado os valores 2 e 1, que eu vou anotar aqui. Agora sim, né, eu tenho os dois pontos anotados, eu vou começar, então, a fazer os cálculos devidos. O primeiro cálculo é o cálculo do coeficiente angular, que é o valor de M. O exercício deu as duas coordenadas, né, estão representadas aqui, então eu vou utilizar esta fórmula para calcular aí o coeficiente angular. Então, vou considerar C, as coordenadas do ponto C, como x1 e y1, e as coordenadas do ponto D como x2 e y2, e vou fazer aí a subtração entre as ordenadas, entre os valores de y. Então, eu vou ter 1 menos 3, que é o y2 menos o y1, sobre, aí embaixo eu tenho x2 menos x1, portanto, eu vou ter 2 menos 0. Fazendo o cálculo, aqui na linha do numerador, que é a linha de cima, mais 1 menos 3, eu tenho menos 2. E embaixo, no denominador, eu tenho 2 menos 0, que é igual a 2. Fazendo aqui a divisão, menos com mais é menos, e 2 dividido por 2 é 1. Portanto, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Vamos partir agora para o cálculo do coeficiente linear. Neste caso, nesse exercício aqui, o coeficiente linear está aqui identificado no gráfico. Não é necessário utilizar fórmula, é só a observação. Sabendo que o coeficiente linear é a ordenada onde a reta corta o eixo Y, onde ela intersecta, é este ponto aqui, que vale 3. Portanto, coeficiente linear da reta S é igual a 3. Vamos comparar agora os valores de M, que são os dois coeficientes angulares. Na primeira reta, o M deu igual a 1, que é a reta T. Na segunda reta, que é a reta S, o M deu igual a menos 1. São números diferentes, 1 e menos 1. Por conta disso, desse resultado, nós podemos afirmar que essas duas retas são concorrentes, que elas se cruzam no plano cartesiano. Agora, feito isso, nós temos que fazer mais uma verificação, que é saber se elas são perpendiculares ou não. O que garante isso? O produto desses dois valores, desses dois coeficientes, a multiplicação deles. A multiplicação deles tem que ser igual a menos 1 para essas retas serem perpendiculares. Então, vamos lá. Vamos trocar o primeiro M, que deu igual a 1, e multiplicar pelo segundo M, que deu igual a menos 1. Fazendo esta conta, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, realmente, o resultado bateu com o esperado. Então, essas duas retas, a reta T e a reta S, elas são concorrentes, elas têm valores diferentes do M, mas elas são perpendiculares, porque o produto delas, desses dois coeficientes, foi igual a menos 1. Por fim, nós vamos encontrar aí no plano cartesiano essa reta, vamos representá-la. Encontrando primeiro o ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 2. Então, eu venho aqui ligando o menos 1 do eixo X no 2 do eixo Y.
eu ligo aqui e no encontro desses dois, eu tenho o ponto A. Vamos fazer a mesma coisa agora e achar o ponto B, que tem coordenadas 1 e 4. Então, eu vou encontrar aqui o 1 do eixo X com o 4 aqui do eixo Y, né? Então, aqui eu tenho o ponto B. E por esses dois pontos, eu vou traçar a reta que é a reta T. Essa é a reta T. E aí, eu vou observar que ela tem uma abertura angular com o eixo X, que é diferente mesmo da abertura angular da reta S com o eixo X. Elas são concorrentes, elas se cruzam aqui neste ponto. E, além disso, elas são perpendiculares, né? Porque o produto dos dois M's deu igual a menos 1, o que significa dizer que possui um ângulo de 90 graus aqui, outro ângulo de 90 graus aqui, outro aqui e outro aqui. Então, os 4 ângulos aqui do encontro aí, da intersecção delas, medem 90 graus. Por isso que elas são perpendiculares. Temos também um segundo exemplo, que é determinar a posição entre as retas P. Então, em relação à reta P, o enunciado informa as coordenadas do ponto A. Então, ponto A de coordenadas 3 e 2,7. E informa a medida do ângulo. O ângulo tem 30 graus. Isso é informação da reta P. E tem também a reta Q, são essas duas retas, a P e a Q, que nós vamos verificar a posição. A reta Q, ela está representada no